Gente linda, a paz. Deus existe? Lógico. Quem que inventou pipoca? É impossível para o ser humano conseguir conhecer a Deus, porque Deus ele está num plano totalmente espiritual e a gente está num plano totalmente terreno. É impossível para nós conhecer a Deus, é impossível, se dele não partisse primeiro uma revelação de quem ele é. Nós não conseguimos ir até ele, mas ele consegue vir até nós. Se não partisse de Deus uma revelação inicial, nós nunca saberíamos quem ele é e que ele existe. Seria impossível. Mas isso não impede que Deus tenha se revelado ao longo da história para vários povos diferentes. Hoje eu quero trazer uma história, eu vou fazer uma série de várias. Trazer uma história para vocês que vai mostrar a existência, e historicamente falando, não estou usando a Bíblia agora, tá? Vou usar a história para mostrar que existem revelações de Deus ao longo de todo o período da humanidade aqui na Terra, onde ele se demonstrou existente. Isso é demais. Conta a história que uma vez, por volta do ano 600 a.C., na colina de Marte, em Atenas, estava acontecendo uma reunião na cidade, dos líderes da cidade, onde um homem chamado Nícias foi chamado para responder um grande problema que estava acontecendo naquela cidade. Uma praga, uma maldição terrível tinha acontecido naquela cidade, tinha caído sobre a cidade de Atenas, onde do dia para a noite, da noite para o dia, morriam as pessoas, e uma doença que ninguém sabia como resolver. O conselho da cidade chamou esse homem chamado Nícias e perguntou para ele o que o oráculo de Pítias, que era, no caso, a fonte de resposta da cidade, vamos falar assim, o líder espiritual, a líder no caso, porque era uma mulher sacerdotisa. E os conselheiros da cidade perguntaram para ele: Nícias, o que a profetisa está nos falando? E ele falou assim: ó, o seguinte, gente, já fizemos sacrifício a todos os deuses de Atenas. Todos. Matamos ovelhas e animais, sei lá que animal que ele matava, para Zeus, matamos para Apolo e matamos para todos os deuses dele lá. E nenhum deles resolveu o problema da nossa cidade. Continua a praga. E aí o conselho da cidade falou assim: mas o que a sacerdotisa está falando? Aí a resposta de Nícias foi o seguinte: ela falou assim, olha, existe um Deus para quem a gente ainda não sacrificou. E daí ficaram todos atônitos, né? Falaram: mas quem é esse cara? Como é o nome dele? Quem é? Onde que ele existe? Como é que a gente faz? Aí ele virou e falou assim: a gente não sabe. Eu não sei, ela não sabe também. Aí todo mundo falou assim: como vocês não sabem? Como que vocês não sabem que Deus é esse? Qual é o nome dele? Aí ele falou assim: então, é porque quem adora esse Deus é um cara que ele mora sozinho, um tal de Epimênides. Olha o nome do cara, Epimênides. Realmente Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias, né? Aí Nícias volta, então, porque esse Epimênides, ele mora numa ilha chamada Ilha de Knossos, perto de Creta. E esse cara, ele adora um Deus que ele chama de o Agnostos Theos, o Deus que não se pode conhecer. Ele adora esse Deus. Os caras falaram: chama esse cara aqui, agora. A gente não aguenta mais. Nenhum Deus aqui resolveu sacrifício para nenhum deles. Mais de 1000. E nenhum deles resolveu. Traz esse homem para cá. Um dos líderes da cidade começou a ficar bravo. Mas como assim? A nossa cidade tem tantos deuses e nenhum consegue resolver? Aí Nícias falou: realmente, esse é o problema. De todos os nossos deuses, nenhum respondeu a nossa oração. Todos os nossos deuses que nós adoramos, nenhum curou a praga dessa cidade. A gente não tem mais para onde correr. Lembrei de Pedro: Senhor, para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Mas volta para a história. E lá se foi Nícias atrás do Epimênides. E foi, buscou, pegou ele de navio, voltou. Eles desceram no porto de Pireu, no vale de Faleron. Para você ver como a história é real. A história comprova. E eles desceram e ele trouxe Epimênides para conversar com o conselho da cidade, porque a ilha onde ele morava ficava perto. Quando Epimênides chegou no conselho da cidade, o conselheiro-chefe, o presidente, chegou e falou para ele: Epimênides, que bom que você veio, estamos numa situação desesperadora. Aí ele já fala: não me agradeça, não me agradeça. Faz o seguinte, peguem 10 ovelhas e deixem elas um dia inteiro sem comer e sem beber, para que elas fiquem com fome e sede. Amanhã vocês me chamam quando elas estiverem bem famintas e me encontrem com vários pedreiros e argamassas e blocos. Me chame amanhã. E foi pro quarto descansar. E ficou todo mundo olhando um pra cara do outro, falando: mas quem é esse cara? E Epimênides foi pro quarto descansar e conversar com o seu Deus desconhecido. O presidente olha pra todo mundo na sala e fala: estamos desesperados. Faz tudo que ele mandou. Separa as ovelhas, deixa elas com fome, chama os pedreiros, chama os blocos, a argamassa, e amanhã a gente chama esse cara. No outro dia, vão lá, chamam Epimênides, acordam ele e falam: senhor, as ovelhas estão prontas, estão famintas,
E do jeito que você pediu, elas estão separadas. Elas e os pedreiros. E agora, o que a gente faz? Aí Epimênides falou assim, agora você leva elas pro alto do morro, coloca elas no meio da relva, mas não deixa nenhuma delas comer. E chama a cidade para lá que nós vamos conversar com um Deus desconhecido. Quando Epimênides chega no alto da cidade, no alto da montanha, a cidade toda está olhando para ele. E ele fala o seguinte, pessoal ateniense, povo ateniense, vamos partir de 3 posições. Primeira suposição, existe um Deus poderosíssimo e que não está sendo representado por nenhum desses nessa cidade, porque vocês fizeram sacrifício para mais de 1000 e nenhum deles foi poderoso o suficiente para resolver esse problema. Então vamos partir do primeiro ponto. Existe um Deus mais poderoso que todos esses. Segunda suposição. Se existe esse Deus mais poderoso que todos, vamos supor que além de poderoso, ele é bondoso de entender as nossas necessidades. Ele não é só poderoso, ele também é bondoso, ao ponto de entender o que a gente está precisando. E terceira suposição. Se ele é poderoso e se ele é bondoso, ele vai ser misericordioso, pois ele vai perdoar o nosso tempo de ignorância, porque a gente não o adorava, porque não o conhecia. Vamos partir dessas 3 posições. Que existe um Deus poderoso, que esse Deus é bondoso e que esse Deus vai ter misericórdia de nós, porque nós não o conhecíamos. Todos os líderes começaram a pensar, realmente esse homem tem razão. Esse homem tem razão. Se nenhum dos nossos deuses resolveu o nosso problema, ou é porque existe um mais poderoso que eles, ou esses nossos deuses não nos amam. Pois nenhum deles nos atendeu. Interessante o pensamento desse rapaz. Isso tudo aconteceu no ano 600 a.C., na cidade de Atenas. Isso é história. Então Epimênides mandou abrir a cerca das ovelhas. E as ovelhas saíram famintas. E no que elas saíram, ele ajoelhou, levantou a mão e orou assim: Deus desconhecido, Deus que não está representado por ninguém aqui, nós te clamamos que tenha misericórdia da nossa ignorância. E que se você existe e se você está interessado nas nossas vidas, que você dê um sinal, que as ovelhas vão, que elas se assentem no mesmo local e nós saberemos que existe um Deus todo-poderoso, muito mais do que todos esses. Epimênides, ele acabou de orar, ele acabou de fazer essa oração, eles olharam para as ovelhas estavam andando em fila, elas atravessaram o mato, aquela relva verdinha que a ovelha com fome estaria pirada para comer, elas passaram por cima daquela relva, elas passaram por cima de riachos, não beberam, o dia inteiro sem tomar água, e elas se assentaram todas juntas na praia. A praia era o único lugar da cidade que não tinha nenhum monumento para ídolos. Elas passaram pelo meio de todas as estátuas, elas foram se assentar no único local onde não tinha nenhuma outra estátua, nenhum outro ser sendo adorado ou venerado, ou que alguém estivesse prestando qualquer tipo de culto a ele, e as ovelhas se assentaram todas naquele local. E Epimênides foi lá e marcou no local onde elas deitaram. Gente, entenda, esse homem Epimênides, ele é um desconhecido, a gente não sabe quem ele é, a gente não sabe de onde ele veio, a gente não sabe como que ele conhece a Deus, a gente não sabe. Deus deu algum jeito de se revelar para ele, para através dele se revelar para uma cidade. É assim que Deus faz, cara. Deus usa um profeta para atingir todo mundo e o Espírito Santo passando. Isso é um assunto para outro momento, vamos continuar na história. Onde as ovelhas se assentaram, o povo ficou em choque, ele falou assim: como que elas não estão comendo? Elas estão do lado da grama, elas passaram um dia sem comer, elas passaram um dia sem beber, elas estão do lado da grama, elas estão do lado dos rios e elas não estão comendo. O que está acontecendo com essas ovelhas? E Epimênides virou e falou assim: no local onde elas abaixaram, construam um altar para esse Deus, para que ele tenha misericórdia de nós. E aí os pedreiros foram lá correndo e construíram um altar, a gente não sabe como que eles fizeram, vai saber, não faço a menor ideia. Quem sabe um dia no céu Deus mostra, né, um flashback, vale a pena ver de novo o gospel, sei lá se existe lá. E falou assim, e faz um altar para esse Deus para ele ter misericórdia de nós, porque daí o próprio Epimênides começou a ficar desesperado de ver que realmente o Deus estava respondendo. Porque numa situação normal as ovelhas estariam pastando, as ovelhas estavam morrendo de fome, reclamando e balindo, e uma agressiva com a outra. E quando soltou elas depois da oração, elas começaram a andar calmas, como se elas soubessem que elas tinham que ir para ali. Entendeu? Elas não pararam no meio do caminho, elas foram direto lá e sentaram. Quando eles terminaram de construir o altar, os líderes da cidade perguntaram a Epimênides: mas qual é o nome desse Deus? Aí ele falou assim: ele não precisa de nome, escreve Deus desconhecido. Deus, ele não está se importando em como que você vai chamá-lo. Deus quer que você o reconheça, o Senhor Salvador Jesus Cristo. Se você chama Jesus de Yeshua, se você chama Jesus de Jesus, se você chama Jesus de o Messias, isso não importa.
O que interessa é saber o que ele fez por você, que ele morreu por você. E por um milagre, uma semana depois não tinha mais ninguém doente em Atenas. Só que o ser humano, como sempre, não se satisfaz com a graça de Deus. A graça de Deus, ela para alguns, ela é muito pouco. As pessoas precisam, elas ficam querendo mais, elas não precisam de mais, mas elas querem mais. Elas buscam extras, que estão fora das escrituras, elas buscam sinais sagrados, elas buscam objetos sagrados, elas buscam outras pessoas sagradas. E é normal do ser humano. Com o tempo, o Deus desconhecido foi trocado por Epimênides, tinha pessoas que cultuavam Epimênides. Ele foi trocado pelas ovelhas, tinham pessoas que cultuavam as ovelhas. Os altares do Deus desconhecido foram esquecidos. O Deus desconhecido foi esquecido. Ele voltou a ser o Deus desconhecido. O povo esqueceu dele. A bênção, o milagre que Jesus fez, muitas vezes, muitas pessoas vão para a igreja, as pessoas piram, elas entram naquele êxtase total e você vive uma vida maravilhosa. E o primeiro problema que você tem, você esquece tudo que Jesus fez por você. O ser humano é ingrato por natureza. E por anos e anos e anos os altares foram destruídos. Sobrou um altar só. 600 anos depois, pouco mais de 600 anos depois, quase 700 anos depois, sobrou um altar só desses altares em Atenas. E a Bíblia fala dele. Se a gente for ler as escrituras sagradas, Atos no capítulo 17, a partir do verso 23, você vai ver Paulo, o apóstolo Paulo, indo para Atenas, e ele começou a pregar para o povo de lá. E Paulo era muito inteligente, ele passou e ele começou a ver os altares de vários deuses, ele começou a ver a quantidade de ídolos que eles tinham, de outras santidades que eles tinham. E ele passou os olhos e viu o altar do Deus desconhecido, o altar de Epimênides. Paulo viu. E Paulo pega para o povo de Atenas e fala o seguinte, gente: eu vim falar para vocês desse cara. Esse cara, com toda a reverência que ele merece, eu vim falar desse Senhor, o Deus desconhecido. E aí começa aquele discurso maravilhoso de Atos no 17, a partir do verso 24. É o Deus que criou todas as coisas, é o Deus mais poderoso, é o Deus fantástico. Ele vai para terminar em Cristo Jesus, na morte pelos nossos pecados e na ressurreição pela nossa salvação. Cara, a revelação máxima de Deus foi Jesus Cristo. A revelação máxima de Deus é Jesus Cristo. A prova disso está em Colossenses, no capítulo 1, a partir do verso 15, quando Paulo fala que Jesus é a imagem invisível de Deus, ele é a exata expressão visível de quem Deus é. E em João, no capítulo 14, fala: Jesus, mostra-nos o Pai. Ele fala: filhão, faz tanto tempo que eu estou com vocês ainda me pedem para mostrar o Pai. Eu sou a imagem expressa do Pai. Quem quer ver o Pai, olha para o Filho. Por isso que ele fala em João 10,30, eu e o Pai somos um. Se eles são um é porque não são dois, eles são um. Ai, Dani, mas não, como assim? Cara, a gente não entende nem o porquê que Deus nos amou, a gente não entende o porquê que Deus nos chamou, a gente não entende como que a gente foi salvo, a gente não entende como é que funcionam essas coisas, eu não sei como é que é o céu, a gente não entende esse monte de coisa. Você quer vir entender como é que funciona a Trindade? Você quer vir falar pra mim que você sabe como é que é a Trindade? Você é louco, cara. A Trindade é Deus. Como é que eu vou explicar isso? A gente tem que crer, a gente tem que crer. Se Jesus disse que ele e o Pai são um, é porque ele e o Pai são um, fim. Não tem discussão. Fato é que Jesus Cristo é a revelação física, visível, pessoal e em carne de Deus. Esse Deus desconhecido que ao longo da história foi se revelando para a humanidade, a revelação máxima dele se deu na pessoa de Jesus. Na pessoa de Jesus, Deus se tornou de fato conhecido pelos homens, porque nós o vimos. João fala isso, meu Deus, coisa mais linda. Ele fala isso lá em 1 João, ele fala assim: o verbo da vida, aquele que era, nossos olhos viram, nós o tocamos, nós tocamos o verbo da vida. Que coisa mais maravilhosa. João 1, acho que é verso 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E lá em João 1 ele fala: o verbo era Deus. Meu Deus, isso é muito louco. A história de Epimênides não é uma lenda, ela é contada por mais de 10 historiadores antigos. Os nomes, se você quiser a fonte, eu vou passar aí embaixo na descrição do vídeo. Mas isso é para provar para você a existência de um Deus Todo-Poderoso, a existência de uma divindade realmente presente na vida de todo aquele que a invoca, sem usar a Bíblia para provar. Eu estou usando fontes extra-bíblicas para mostrar para você que Deus é uma realidade. Ele se revelou 100%, ele se revelou na totalidade em Jesus Cristo e hoje ele se revela para nós através das Sagradas Escrituras. A pergunta é: Dani, por que Deus não se revela mais hoje do jeito que ele revelava antigamente? Porque hoje não precisa, filho. Hoje nós temos as Escrituras. Hoje qualquer um que entrar na internet e colocar lá a Bíblia tem a revelação de Deus.
A questão é que antigamente as pessoas não tinham. Antigamente Deus revelava, hoje não precisa mais. Hoje nós temos as escrituras. Todo aquele que busca encontra, todo aquele que ouve a palavra de Deus e aquilo brota no teu coração, vai ver. Quem quer ver, não crê, mas quem crê, vai ver. Quem precisa ver para crer, não crê, mas quem crê, vai ver. Porque a fé é invisível. Se a fé partir inicialmente do invisível, aí você vai ver o invisível. Mas se você precisar de visível para ter fé, aí você não vai ter fé coisa nenhuma. Deu para entender? Essa foi a primeira. Vai ter mais, eu vou fazer agora uma série de histórias antigas de provas de que Deus existe. Deus abençoe você. Eu sou Daniel Saad e Deus existe de verdade.